Ezequiel capítulo 47, verso de número 3 diz: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar por águas que agora me davam na cintura. E mediu mais 500 e agora já não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas. Eu sou apaixonado nesse texto. A epígrafe dele diz que são águas purificadoras, águas que saram as águas. E sabe, de maneira, vamos dizer assim, comparando essas águas profundas a qual o profeta Ezequiel foi levado em visão pelo próprio Deus, nós podemos comparar o nosso nível de entrega, de relacionamento com Jesus, sabe, com o Evangelho. Posso te dizer uma coisa? O Evangelho é esse rio que raramente é profundo na margem. E que se você quiser profundidade, você tem que caminhar com Deus e para a direção que Deus te apontar. Eu vou te contar uma experiência minha que me fez entender melhor esse texto e essa realidade. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu tinha 19 anos. Eu comecei contando o meu testemunho. Posso ser franco para você? Eu nunca sonhei em ser o que eu sou hoje. Os meus sonhos eram totalmente opostos ao que eu vivo. Eu estudei direito, não tem nada a ver. As minhas ambições e desejos eram totalmente diferentes. Mas de repente, Jesus me conduziu para este lugar. E quando eu menos percebi, eu estava pregando e anunciando as boas novas do Evangelho. E interessante porque o Evangelho tem palavras que nunca vão mudar e não sairão da pauta. A pauta do Evangelho, ou as pautas principais do Evangelho. Por exemplo, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem talvez principal, é a principal porque através da cruz de Jesus nós tivemos a nova chance, fomos religados com o eterno, fomos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, tem mensagens que nunca vão mudar. Jesus salva, batiza e leva para o céu. Uma outra mensagem que jamais vai mudar é que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas existem as demandas pontuais de cada geração. E o que Deus me deu através do Evangelho são respostas pontuais para as demandas da minha geração. Então, no Evangelho, na palavra, você tem respostas para cada tempo. E se você perceber hoje a demanda do nosso tempo é provável que muito diferente das demandas de respostas da geração dos nossos pais. Basta você ver que os problemas são muito diferentes, os problemas que nós encaramos e que os nossos pais encararam. Então, logo, a Bíblia ela é pontual para responder às respostas que ainda nem foram feitas. Ouvi uma frase uma vez, que não tenho certeza do autor, dizendo que a Bíblia é mais atual do que o livro, ou do jornal, que sairá na manhã seguinte. Aleluia! A Bíblia é a resposta. Então, dentro disso, eu começo a cavar respostas por meu tempo e tenho encontrado elas. Só que entrei em crise alguns dias atrás quando
vi alguém que postou vários vídeos meus. Confesso que isso para mim me chocou muito. Postou vários vídeos e no outro dia, nos seus stories, a pessoa estava embriagada. Estava visivelmente alcoolizada, com as mesmas práticas, com o mesmo desleixo com a sua vida. E aquilo me machucou profundamente, porque um dia anterior estava ouvindo uma mensagem do Evangelho e dizendo para todo mundo que aquilo era maravilhoso. E confesso que eu me cobrei durante o dia inteiro o que está acontecendo. E me culpei, dizendo: Jesus, será que eu não estou pregando a tua palavra? E aí, na contrapartida, eu vejo milhões de pessoas que estão sendo transformadas, mas aí, lembra aquilo que falamos agora há pouco, de repente um não está e parece que aquilo vai por água abaixo. E aí, eu entendi que o que sou e o que faço. E eu quero deixar aclarado isso para você. Eu não sou o rio e não sou a voz que te chama para mergulhar no rio. Eu sou apenas uma placa dizendo: aqui é o rio. O que eu sou é uma pequena placa no meio de milhões delas, apontando para Cristo, dizendo: olha, é bom, é maravilhoso, não há nada que se compara, é gostoso, mergulha de uma vez. Vem para cá, vive isso de maneira completa. Agora eu estou dizendo: é aqui, mas é você que escolhe mergulhar nesse rio e viver a prática desse evangelho. Não sou eu que vou dizer para você: muda de vida. Não, é você que escolhe mudar, porque quem diz isso para você é o evangelho. É Jesus que diz: olha, tenho vida nova para você, tem um convite para um novo tempo da sua história. Agora quem escolhe é você. Hoje, nesse texto, eu encontro superfícies a serem exploradas dentro de um evangelho tão profundo e rico. Existem as pessoas que entram com as águas até no tornozelo, e essas pessoas acham lindos vídeos, acham lindo as palavras que ouvem. Elas dizem que isso as motiva, traz uma paz que é incrível, mas é passageiro. No outro dia, estão vivendo da mesma forma. Agora tem pessoas que, ao molharem o tornozelo, continuam olhando para a voz que o atraiu para aquele lugar. Continuam olhando para o autor e o consumador da sua fé. E elas dizem: olha, se no tornozelo é bom, imagina se eu for um pouco mais fundo. Imagina se eu abrir mão de algumas coisas. Imagina se eu me entregar por completo. Imagina se isso não for só uma filosofia, mas for a minha realidade. E essas pessoas seguem os passos do amado, e o amado leva para 500 metros mais longe da margem. E de repente, as águas estão nos joelhos. E agora já não dá mais para correr, porque as águas pesam, as águas mudam. O evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho transforma por completo, o evangelho limpa, purifica, transforma, mas é o grau do seu envolvimento com ele que sabe, que diz o quanto você vai viver. Quer viver mais? Caminha para o lago, para o lugar mais profundo. Na superfície, só os pés estão molhados. Agora, um pouco mais para dentro, os seus joelhos já sentem o frescor das águas, e o desejo de mergulhar aumenta. Quer ir mais longe? Continue olhando para o amado, porque o amado vai fazer: vem. A voz dele é maravilhosa.
quero tanto que a minha geração entenda isso. Se quiser parar de me ouvir, para de me ouvir, mas continua ouvindo o amado, porque a voz do amado é extraordinária, incomparável. Ei, sabe, não há nada melhor. E a voz do amado continua dizendo para você: vem para águas mais profundas. E aí, você ouve a voz do amado. E eu me lembro quando essa voz me chamou no início, e as águas estavam nos tornozelos, e de repente eu disse: eu preciso de mais. Eu não quero isso só como uma filosofia, eu não quero isso só como uma palavra bonita, como como sabe, um mantra. Não, eu quero isso como minha história. E a voz do amado diz: vem para mais profundo, mergulha logo. Ei. E aí, de repente, a voz do amado andou mais 500 metros e disse: vem. E aí você andou, e as águas que estavam nos joelhos agora estão na cintura. E alguém disse um dia que é exatamente quando a água bate, é a hora que a gente quer aprender a nadar. Tem que aprender a nadar. Só que deixa eu te dizer uma coisa: nesse mar, a gente não nada para sair dele, a gente nada para ir mais fundo nele. Quando você chega nessa fase, você não mergulha para a superfície, você mergulha para o profundo. Porque quanto mais profundo em Deus você está, menos saudade da superfície você tem, e mais desejo de mais fundo você almeja. E são essas pessoas que a gente ama tá perto, gente que anda nas profundidades do amado, porque a voz do amado diz: vem, continua vindo. E veja, a voz do amado convida, o rio está pronto, mas é você que decide. Você quer continuar vivendo do mesmo jeito? Resta para você a superfície. É legal a superfície, mas não é 1% da experiência que o Evangelho tem para você. Você quer continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, com os mesmos pecados de estimação? Essa é a sua escolha. Mas a voz do amado diz: vem, mergulha, eu tenho coisas novas para você, eu tenho vida nova para você, eu tenho, sabe, a melhor experiência para você. Mergulhe uma vez, que você nunca mais sentirá falta de nada. Quer ver uma coisa? Eu estava num restaurante nos Estados Unidos chamado Cheesecake Factory. É um restaurante que os bolos são maravilhosos. E a vitrine do bolo está exatamente posicionada na entrada da loja, porque você entra assim já. Mas a comida lá dentro é deliciosa também. E é muito grande as porções. Então, se você não come o bolo primeiro, tem um problema que acontece depois. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei, pedi um macarrão com almôndega, delicioso. Comi, quase morri. Piadinha ruim. E quando eu saí, esqueci do bolo, mas a vitrine chamou os meus olhos. E eu disse: uau, que delícia. Mas não cabe mais nada. O bolo continuou gostoso, continuou bonito, prazeroso aos olhos, mas agora era eu que não queria mais, porque estava satisfeito. Tem gente que pensa que o pecado fica feio, que os prazeres da carne ficam abomináveis. Continuam gostosos aos olhos, continuam bons para a prática, para a carne. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem está satisfeito não se deixa levar pela vitrine.
mergulha fundo. Se apaixone pelo Evangelho de maneira completa, que você nunca mais terá falta de nada. A vitrine vai continuar sendo bonita, mas não haverá mais fome dentro de você.